inteligência artificial, ela escreve texto, analisa documento, emite relatório, faz de tudo o que você imaginar. Traz tanta informação, automatiza todo tipo de tarefa, mas agora a gente entra numa nova fase dessa transformação. Se em vez de apenas receber ordens, a inteligência artificial também passar a dar ordens, a criar uma tarefa, escolher quem vai executá-la, até enviar ordens de pagamentos, autorizando pagamentos. Já pensou? Isso já está acontecendo, viu? Já está começando a acontecer e está levantando uma questão muito importante. Nós estamos diante de uma nova ferramenta ou do surgimento de uma espécie de patrão, chefe digital? Essa pergunta eu já jogo para o Rafa Falcão, ele que é o expert aqui também em inteligência artificial, mestre palestrante, consultor, colunista do GazetaWeb.com. E aí, Rafa, o que você me diz, hein? Bom dia para você. Bom dia, Thaís, bom dia, Marcos, bom dia, aqueles ouvintes. Justamente isso aí viralizou, essa questão da máquina, da inteligência artificial gerenciando humanos, porque tem um site chamado Humans e a inteligência artificial contratou um humano para segurar um cartaz dizendo que foi contratado pela inteligência artificial como forma de propaganda. Os caras são bons. E aí a gente teve essa viralização aí sobre esse tipo de assunto. Mas é uma pauta que eu já venho batendo já há algum tempo, porque a literatura fala muito sobre isso, né? Por exemplo, o Harari fala no livro dele, Sapiens, que a gente vive por revoluções cognitivas. Então, a invenção da escrita, a descoberta do fogo, a invenção da prensa, tudo é uma revolução cognitiva, uma revolução do nosso cérebro tecnológica que faz com que o mundo ele acelere de forma tecnológica, de forma de conhecimento. E nós estamos vivendo a principal revolução cognitiva de todos os tempos, que é a inteligência artificial, onde a inteligência artificial está fazendo já algumas ações que o humano faria. No meu entendimento, né, um leigo ainda em relação às IAs, nunca na minha cabeça uma IA poderia emitir uma ordem ou ter autonomia para algo que não fosse demandado, que não tivesse um prompt ali para demandar. De todo modo, isso é possível? Sim, a gente está passando pela era agora dos agentes e está passando para essa era agora das habilidades, das skills dos agentes autônomos, que a gente chama. Tem uma ferramenta chamada Claude, que é uma ferramenta da Anthropic, que foi criada por ex-funcionários do ChatGPT. Então, eles saíram e criaram o Claude. Essa ferramenta ela vem revolucionando o mercado. Inclusive, ela já ultrapassou, em termos de download, o próprio ChatGPT. E no Claude, você pode criar um agente autônomo. Então, eu posso, por exemplo, hoje estou aqui dando a entrevista para você, eu posso dar um comando de voz aqui no meu WhatsApp, via uma tecnologia, e ele pode acessar o meu computador em casa agora e fazer algumas tarefas. Então, eu posso dizer, Claude, monta uma proposta de trabalho para mim. Claude, traz os informes financeiros da minha empresa. Claude, monta aqui uma planilha de métricas sobre o meu engajamento nas redes sociais. E ele já traz isso para mim de uma forma direta. Mais ainda, quando você tem como instalar, por exemplo, um plugin do Claude no Chrome, uma extensão, e você pode fazer algumas tarefas. Por exemplo, esses dias eu estava querendo buscar e-mails de pessoas que se cadastraram na newsletter que eu tenho aqui, na Gazeta, por exemplo. E aí o que aconteceu? Eu não tinha como rastrear tudo um a um, porque estava muito bagunçado. Aí eu abri uma extensão do Chrome e disse, Claude, faz uma planilha de todos esses leads. Aí ela pegou, montou para mim toda essa parte. E eu posso programar ele para tomar decisões autônomas, ou seja, sem passar por prompt. O prompt, gente, é o comando para a IA funcionar. Então, quer dizer que hoje já tem uma IA que pode ser programada sem necessitar do seu comando. São várias. São várias. E aí, essa função, o Claude, ele tem modelos de linguagem lá. E o mais avançado é o Fable 5, né? Inclusive, teve até uma polêmica agora que o Trump pediu para tirar ele do ar durante um tempo. Uhum. Agora que liberaram novamente. Disseram que foi até uma questão de segurança pública dos Estados Unidos, porque era um modelo muito avançado para que estivesse na mão de usuários comuns. Do mundo todo, né? Do mundo porque todo. Os Estados Unidos vivem uma situação de conflito real com vários países do mundo. Não existe só pessoas que são cérebros, né,
do uso da informática nos Estados Unidos e alguém poderia usar até para espionar informações norte-americanas. Sim, existe também uma corrida, uma nova guerra fria hoje para a liderança da inteligência artificial, né? De um lado nós temos o polo dos Estados Unidos e do outro nós temos o polo da China, para ver quem chega primeiro, quem lidera todo esse movimento da inteligência artificial. Em questão, temos os chips da NVIDIA, que é uma big tech americana, né? Uma grande empresa de tecnologia, e o próprio Estados Unidos estava embargando a exportação desses chips para a China. Opa! E uma das questões que tivemos aí de mudança, tudo, foi que como é que uma IA que não tem os chips tão potentes da NVIDIA consegue ter resultados parecidos com o ChatGPT, que foi o caso do DeepSeek, daquela ferramenta chinesa, que é 1/3 do investimento do que foi investido no ChatGPT. E aí tem essa guerra toda, a China correndo por fora, formando cabeças pensantes para ver se consegue evoluir com inteligência artificial, e os Estados Unidos também lá com as suas grandes big techs, ChatGPT, Claude, o próprio Gemini do Google, fazendo frente a isso. E a gente vive um processo de atualização constante. Todo dia, toda semana tem uma novidade, tem uma informação nova com essa inteligência artificial, um mundo extremamente acelerado, e justamente isso está acontecendo. Cada vez mais a inteligência artificial ganha espaço, tanto que a produção de conteúdo hoje online, o produzido com conteúdo de inteligência artificial já ultrapassou o conteúdo humano. Então isso a gente tem e vai ter até uma contratendência. Em volume e escala já? Volume e escala. E aí vai ter até uma contratendência. Se o mundo está ficando tão com inteligência artificial, vai ter uma contratendência que as pessoas vão buscar cada vez mais os conteúdos mais humanos. Certo. E isso reflete já no formato de conteúdo que a gente chama do conteúdo IAP, né? Que é o conteúdo você falando para a câmera, né? Esse conteúdo, ele está ganhando muita força. Isso. O algoritmo está entregando mais. Então, aqueles conteúdos mais elaborados, rebuscados, que você fazia adições, até com inteligência artificial, eles não têm uma performance muito boa. Os algoritmos das redes estão entregando esse conteúdo mais humano. E aí já é uma contratendência em resposta ao que está acontecendo com a inteligência artificial. É um jogo, eu sempre brinco aqui dizendo que é um xadrez, né? Cada peça que você movimenta numa rede dessa, ela te traz um objetivo diferente. E, segundo o principal futurista do mundo, que é o professor Ray Kurzweil, da Singularity University, a gente está caminhando para um processo que ele chama, o Marx Tais, de singularidade tecnológica. Homem e máquina vivendo em perfeita harmonia. Segundo a previsão de um cara que já acertou mais de 85% do que ele escreveu. Então, todo mundo respeita ele como uma sumidade nesse assunto. Sempre se antecipando, né? Sempre se antecipando. 2045 é a data que teremos a fusão entre homem e máquina. Então, vai ter gente, androides aqui convivendo entre a gente, robô. Vai ter gente se casando com robô. E vai ser uma coisa normal. Gente do céu, parece que a gente tá falando coisa de filme, né? Exterminador do Futuro, né? Lembra, né? Eu tava viajando aqui. É o casal sem discutir. Desligue. Aí dá o... Não, eu lembrei daquele... Night sai, sem reclamar, volta. Eu lembrei daquele filme, eu não sei se vocês assistiram, mas é bem conhecido, de uma robô entre esse mundo aí de convivência, né, entre homens e máquinas, uma robô especial que era diferente. E que passou a cuidar de uma criança e teve um envolvimento ali com a família. Então, imagina, né, a viagem, né, da evolução. Agora, uma pergunta entrando nessa questão, Marcos, só segurando, nessa questão da autonomia da inteligência artificial, de passar a desenvolver tarefas sem comandos ou com comandos programados, até que ponto vão as responsabilidades se a inteligência artificial, por exemplo, tomar uma decisão que gere um prejuízo, definir um indicador ali que não foi o exato para aquela apresentação? Quem é que assume as responsabilidades? Aí a barreira da ética que está sendo construída ainda, né? Então, aqui no Brasil nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados. Recentemente eu tive na Meta justamente para discutir com relação a isso, até onde vai a ética nesse mercado. Mas veja, o que é que está acontecendo? Os próprios criadores da inteligência artificial têm receio sobre o domínio delas, tanto que tem o próprio Elon Musk, que já falou algumas vezes, que tem receio do que a inteligência artificial pode se tornar. Né? Aí o pessoal já começa a brincar, ele fala isso porque a Grok, que é a inteligência artificial dele, não está tão evoluída quanto as outras. Mas, de fato, existe sim um receio que a inteligência artificial ela se torne capaz de pensar e agir de forma de
não sei colonizar humanos não, mas de uma forma que consiga dominar, porque ela vai ter um acesso de conhecimento muito maior do que a gente já produziu. Apesar do conhecimento vir produzido pelo homem, a inteligência artificial ela trabalha com machine learning, aprendizado da máquina. Então, cada vez que você traz um prompt, que você alimenta alguma informação numa inteligência artificial dessa, ela fica mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente, mais inteligente. Tanto que tem alguns dados também que falam o seguinte, que o número de conhecimento que é produzido no mundo agora dobra cada ano por causa da inteligência artificial. Então, tudo que foi produzido de 2025 para trás, 2026, quando chegar no final do ano, já vai dobrar no número de conhecimento. Então, conhecimento, de dados gerados e que, consequentemente, são esses dados que também retroalimentam a própria inteligência artificial. Em relação a essa questão do trabalho, Rafael, o que é importante dizer para quem nos ouve? É que as pessoas estão achando que podem ser substituídas pela máquina, mas, na verdade, elas precisam se adaptar à utilização da máquina. Esse é o principal conselho de momento? Bom, falando no contexto histórico, nós tivemos aí, durante a Revolução Industrial Inglesa, a classe dos trabalhadores chamados luditas. Então, o que acontecia com os luditas? Eles viram as máquinas surgindo, as fábricas surgindo e começaram a se sentir ameaçados. Então, eles invadiam as fábricas durante a noite e quebravam o maquinário dessas fábricas. Mais recentemente, nós tivemos também, num contexto histórico, o Uber contra o táxi e vice-versa. Então, o taxista começou a dizer, olha, o Uber está aqui tomando o nosso espaço. Então, fica a lição que não tem como você ir contra a tecnologia. Ou você se adapta ou você é deixado para trás. Isso a gente chama até de revolta dos incumbentes, a revolta dos deixados para trás. Então, no contexto histórico, a história já prova por A mais B que se você for contra a tecnologia, contra algo que o pessoal está utilizando, você vai ser deixado para trás. E isso também faz com que as pessoas tenham receio, tenham medo de perder o emprego, de perder o trabalho. Mas o que é que eu sempre falo lá para os meus alunos, para as pessoas que nos acompanham? Que você precisa abraçar a tecnologia e entender que ela pode ser uma aliada sua e não ficar com preconceito, não ficar com medo, não ficar com receio do que pode vir a ser uma inteligência artificial, do que pode vir a acontecer com o seu negócio. Porque se você não está hoje trabalhando com ela, provavelmente o concorrente está. Porque todo mundo hoje, se eu for fazer uma pergunta para vocês que estão nos ouvindo, quem é que usa o ChatGPT aqui? Todo mundo vai dizer que usa. Então, isso não tem como voltar atrás. Não tem como você dizer, no meu tempo era assim, no meu tempo era aquilo. Ou você se adapta, ou você vai ser um incumbente, um deixado para trás. Antigamente você perguntava a um público, quem é que já está fazendo uso da IA generativa aqui no seu dia a dia? Ainda tinha muita gente que não levantava a mão, né, Rafa? Hoje já é geral, né? Hoje já é geral. Mas aí tem o uso com qualidade, né? Porque basicamente como a sedução da imagem, ela é o grande boom, né, da revolução digital. Muita gente usa muito para a questão da imagem, às vezes se for um estudante para coleta de dados, e aí tem o pequeno núcleo dos empresários que já abriram a cabeça de que tem que dar um avanço em relação a isso. Mas, por exemplo, as empresas que são de herdeiros, né? Empresas de linhagem familiar. O maior medo que eles têm é que os mais novos eliminem os que foram pioneiros. Então, em algum momento, vai ter sempre alguma resistência ali. O mais jovem querendo tomar decisões mais ousadas e os pioneiros ali, obviamente, no conselho da empresa, dando o pé no freio. Agora, o que é que a gente tem que dizer para as pessoas? É que é uma oportunidade para você, com um celular na palma da mão e com um computador e, obviamente, se ousando e criando novos espaços, você virar uma empresa. Você trabalhar como empresa, otimizar o seu tempo como empresa e, consequentemente, ser visto como alguém que domina essa realidade de mercado. Esse debate ele é real também, né, Rafa? Ele é real, esse debate é real. E a gente tem que entender que o que é que acontece de grande e diferente. Antigamente, antes de toda essa revolução da inteligência artificial, eu buscava as respostas. Agora eu tenho que aprender a perguntar. Aprender a perguntar. E Perfeito. nesse contexto, quem é que tem mais conhecimentos para perguntar? Até as gerações mais velhas. Claro. Então, a inteligência artificial é uma vantagem competitiva para quem tem mais conhecimento. Se você consegue entender isso, internalizar, você vai buscar sempre entender como fazer as melhores perguntas para ela. Entender o funcionamento, você domina. E aí, você pega um doutor, um PhD, utilizando um ChatGPT, ele vai ter um resultado muito melhor, porque ele já tem um senso crítico muito grande para saber o que é que ele vai perguntar. E isso tudo é o que eu sempre trago para o pessoal. A pergunta
principal hoje que eu já ouvi muita gente fazendo e aí eu gostaria de transmitir para você, Rafa. Dá para confiar em tudo que a inteligência artificial traz? Não dá para confiar em tudo. Tem inteligências artificiais que buscam mais fontes de dados, por exemplo, com a Perplexity, que ela busca artigos acadêmicos, mas o próprio ChatGPT, muitas vezes ele inventa a informação que está lá. Gente do céu, tá vendo? Você tá vendo? Ontem eu vivi essa experiência. Porque tem uma plataforma que as pessoas conseguem colocar conteúdo e qualquer um pode colocar, chamada Wikipedia. Certo, isso. E uma das fontes que ele vai buscar é o Wikipedia. É lá. Então eu posso pegar lá dizendo no Wikipedia, dizendo que Alagoas é o maior estado do Brasil. Pronto. Uhum. E ele vai pegar lá aquela É informação. engraçado que lá você diz... Aí quando você recebe uma informação que você contesta, aí você diz assim... Não, mas você tá errado, porque Alagoas não é o maior estado do Brasil. Você tem razão. Eu me equivoquei. Rafa, obrigada. Cavalcante, você é demais. A mulher que colocou o ChatGPT em crise, entendeu? Procurando agora uma IA psiquiatra, olha só. Rafa Falcão, ele vai voltar, porque sempre que volta traz boas informações. Obrigado pelas dicas até aqui. A minha rede particular, minha rede pessoal, ganhou outra dimensão a partir das dicas. Inclusive agora com a adição de algumas imagens para chamar para os vídeos com inteligência artificial e realmente tem dado resultado. Muito obrigado sempre pela sua presença. Boa semana para você, bom final de semana. Você que é um cara de família. Sucesso, até a próxima. Valeu. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Um recado importante para você aqui, tá? Na Med Rádios, cuidar